Amigos, mais uma porção das Escrituras com o profeta Joel. O fim está próximo, é chegada a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Tema de hoje: a imagem da besta e a imagem de Nabucodonosor. Amigos, Lucifer, ele gosta de ser adorado. Aquele anjo de luz vivia lá no céu, era a quarta pessoa no céu, era um anjo importantíssimo. E então a soberba subiu no seu coração. Em Isaías 14, 13 e 14, ele disse: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Em Ezequiel 28, 14, ele disse: tu eras querubins ungido, no monte santo de Deus andavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lucifer, ele queria ser adorado, ele não queria adorar. Ele queria ser rei, ele não queria ser súdito. Lucifer, ele queria mandar, ele não queria ser mandado. E então ele fez uma rebelião no céu e tentou tomar o lugar de Deus, como está escrito em Isaías 14, versículo 13 em diante. Ele disse: eu subirei ao céu e exaltarei o meu trono, subirei acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser semelhante a Deus, porque maior do que Deus não dá, não tem como ser. Então Lucifer foi expulso e hoje ele virou um anjo caído. Agora ele quer dominar na terra. Como ele não pôde dominar no céu, ele quer dominar na terra. E Nabucodonosor teve um sonho do final dos tempos. Em Daniel 2, versículo 32 em diante, Nabucodonosor, ele viu uma imagem, ele sonhou e viu uma estátua. Esta estátua, ela tinha cabeça de ouro fino. Essa estátua que Nabucodonosor viu tinha o peito e braço de prata. Essa estátua que Nabucodonosor viu tinha os ventres, o ventre e as coxas de cobre. A estátua que Nabucodonosor viu tinha as pernas de ferro e tinha os pés em parte de barro e em parte de ferro. Essa estátua que Nabucodonosor viu era um sinal do final dos tempos. Ele teve uma revelação divina. E Daniel ele conseguiu decifrar o sonho e disse para Nabucodonosor que 7 impérios mundiais iriam surgir na face da terra. E no último império mundial seria o final de todas as coisas. Então Daniel revelou para o rei Nabucodonosor que a cabeça de ouro era a própria Babilônia. Os 7 impérios mundiais que iriam surgir na terra era sinal do final dos tempos, já estava registrado em Daniel. O primeiro império mundial que dominou toda a terra foi o Império Egípcio. O segundo império mundial foi o Império Assírio. E o terceiro império mundial que dominou a terra foi o Império da Babilônia. Foi o maior império de todos os tempos, o mais poderoso, o mais rico e maior império em extensão foi o Império da Babilônia. E o terceiro
O quarto império mundial após a Babilônia foi os medos e os persas. O quinto império mundial após os medos e os persas, que dominou a terra, foi o império grego de Alexandre o Grande. O sexto império mundial foi o império romano. E agora está para vir o último império mundial que vai dominar a terra, e aí não tem mais império mundial. A Bíblia já apontou para isso. É o último império mundial que vai surgir. É o império do anticristo, que vai dominar o mundo, e ele vai conduzir 10 nações, as 10 nações mais poderosas do mundo. Irão se aliar ao anticristo, estarão sob a sua liderança, e é uma confederação de nações que vão dominar o mundo no império do anticristo, após o arrebatamento da igreja, que está bem próximo. Então Daniel revelou para o rei Nabucodonosor que a cabeça de ouro fino daquela estátua que ele sonhou era a própria Babilônia, que dominava o mundo, mas após eles viria um outro reino. O peito e os braços de prata foi o império do rei Ciro e o rei Dario, dois reinos que se uniram, os medos e os persas, e derrubaram a Babilônia nos dias do rei Belsazar, e usaram de uma inteligência incrível para conseguir ultrapassar e entrar nas muralhas da Babilônia. Eles desviaram um rio que entrava dentro da Babilônia. Eles não conseguiriam entrar pelos portões do palácio da Babilônia, mas desviaram um rio que entrava por dentro da Babilônia. E então passaram por dentro daquele rio em seco, por dentro daquela cova aberta. Eles passaram e entraram dentro da Babilônia. Nos dias do rei Belsazar, o rei Ciro e o rei Dario, os medos e os persas se uniram para derrubar a Babilônia. Mas os medos e os persas caíram também, conforme a visão de Daniel. O ventre e as coxas de cobre já significava outro império, é o império grego, o império de Alexandre o Grande, o rei Filipe, o rei grego, pai de Alexandre Magno. Ele conquistou a Macedônia, e após o rei Filipe conquistar a Macedônia, 2 anos após ele conquistar a Macedônia, ele morreu. E então Alexandre Magno, Alexandre, o seu filho do rei Filipe, assumiu o trono com 20 anos de idade, muito jovem, mas muito inteligente, estratégico. Ele começou a se chamar de Alexandre o Grande, porque ele tinha uma astúcia muito grande para a guerra. E Alexandre assumiu o trono com 20 anos de idade, e em 10 anos conquistou todo o mundo. E com 30 anos de idade morreu Alexandre Magno, Alexandre o Grande, morreu jovem. E aí 4 generais do seu exército, 4 generais gregos, assumiram o reinado. E assim o Império Grego também caiu. E aí veio o Império Romano, que eram as pernas de ferro que Daniel ele revelou para Nabucodonosor na estátua que Nabucodonosor sonhou. E o Império Romano dominou toda a terra, e desde então foi o último império. A profecia não se cumpriu ainda, porque ainda falta os pés em parte de ferro e em parte de barro. É o império do anticristo, porque é um império frágil, que vai durar pouco tempo, apenas 3 anos e meio. E logo logo a Bíblia diz que tem uma pedra que sem mãos, ela foi atirada na estátua, e aquela estátua foi esmiuçada e quebrada. É o próprio Senhor Jesus Cristo que vai derrubar o império do anticristo. Mas ele está próximo. O anticristo, ele vai assumir a terra. É os pés em parte de ferro e barro que Nabucodonosor sonhou no seu sonho e viu aquela imagem. Isso vai acontecer, está na Bíblia, é bíblico, e está próximo de acontecer. Após o arrebatamento, o anticristo vai tomar conta da terra e vai implantar o seu império aqui na terra. E então, o anticristo, ele vai querer ser adorado. Ele vai fazer uma imagem de barro,
Mas é incrível que a Bíblia diz em Apocalipse 13:15 que Satanás vai entrar dentro daquela imagem e vai fazer aquela imagem andar e falar. E o povo vai ficar muito entusiasmado, porque uma imagem de barro andando e falando, isso é incrível. E o povo irá adorar o anticristo com este milagre, com esse sobrenatural, porque o ser humano, ele tem essa curiosidade de conhecer o sobrenatural, o oculto, né? O desconhecido. Como Nabucodonosor, naquela época, também fez uma imagem de 30 metros de altura e ordenou que todos deveriam adorar aquela imagem. Se não adorassem, a pena de morte seria ser jogado numa fornalha de fogo. As pessoas que alcançam o poder, eles querem tomar o lugar de Deus. A soberba cresce no seu coração. Mas Nabucodonosor caiu por causa do seu pecado. E Saddam Hussein, ele fez uma imagem também no Iraque e colocou na praça. O dinheiro do Iraque tinha a imagem de Saddam Hussein. E por isso Saddam Hussein caiu, foi enforcado. Porque as pessoas que tentam tomar a glória de Deus, geralmente caem. Não tem jeito. Como caiu aquele querubim que tentou tomar o lugar de Deus. Cai. Deus é único, arquiteto e Senhor de todas as coisas. Então, amigos, o anticristo, ele vai fazer esta imagem. A imagem da besta, ela vai andar e vai falar. E ele vai dar uma ordem. As pessoas que não adorarem aquela imagem serão mortos. Esta será a ordem do anticristo. Ele vai obrigar as pessoas a adorar aquela imagem. Porém, a Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 10 e 11, que aquele que adora outra coisa a não ser Deus, ele perde a sua salvação. Apocalipse 14, versículo 10 e 11 diz: e será atormentado com fogo e enxofre aquele que adorar a imagem da besta. E não tem repouso nem de dia e nem de noite aquele que adorar a imagem da besta. Os que adoram a sua imagem, eles não têm repouso. Será atormentado com fogo e enxofre aquele que adorar a imagem da besta. Porque a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 em diante, diz o Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas e nem as servirás. É ordem do Senhor. Não se pode adorar nenhum tipo de imagem, nem fazer nenhum tipo de imagem. Apocalipse 14, versículo 10 em diante, o Senhor fala: e será atormentado com fogo e enxofre todos os que adorarem a imagem da besta. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Amém.